poder de Deus. Amém? Amém. Todo mundo está ligado? Ah, então tá bom. Você já pôs para gravar aí, meu filho? Então pronto. Pai do Senhor, irmãos. Eu vou contar rapidamente desde o início para vocês entenderem. Quando eu me separei, eu fiquei com um carro velho, mas fiquei. E eu falei que esse carro era para a obra do Senhor. E fiz muita obra com esse carro. Um dia esse carro foi roubado. Eu falei para o Senhor, eu não quero nem saber, o carro não é meu mesmo, é da obra do Senhor, ele vai voltar. E com menos de 3 horas o carro voltou na minha mão. Depois Deus usou vários pastores para falar que eu iria trocar esse carro. Eu falava, Senhor, que jeito que eu vou trocar esse carro? Eu mal dou conta da despesa da minha casa, eu não tenho condição de trocar carro. De repente Deus fez um reboliço e trocou esse carro velho por um mais novo. Não era zero, mas ainda era mais novo do que o outro. E eu falei, continua sendo do Senhor, para fazer a obra de Deus. E sempre quando Deus me manda para algum lugar, eu não penso 2 vezes. Às vezes eu nem gasolina tenho, mas eu olho, a gasolina aparece e eu vou e faço a obra de Deus. E depois que eu estou neste lugar, muitas bênçãos eu tenho recebido. E eu tenho aprendido a ser obediente. Ainda tem outras áreas para me obedecer, né, pastora? Mas eu tenho tentado ser obediente, prestar muita atenção na palavra, porque a palavra muitas vezes é pregada e as pessoas ficam dispersas, mas é na palavra que você vai raciocinar o que é que você está errando. É que Deus está falando para você consertar. E a pastora e o pastor, várias vezes que oravam para mim, falavam que Deus estava trocando aquele carro. Eu falava, meu Deus, como é que vai trocar o carro? Eu não tenho, eu entrei até na justiça para pedir para baixar a prestação do carro, dei testemunho aqui, né? Que foi baixada a prestação de 490 por 230 reais. Eu ganhei na justiça. Só que eu ganhei na justiça a baixa da prestação, mas nunca o juiz estipulou que conta que era para depositar esse dinheiro. E todo mundo falava para mim, espera, porque quando ele der o nome da conta, você vai ter que depositar os atrasados e tudo. Eu falei, Senhor, onde eu vou ter esse dinheiro? E eu ficava assim, a pastora falando da chave, a pastora também, eu falava, não, eu não quero nem saber, não vou nem preocupar. E quando foi um dia, gente, agora no mês de julho, no meio do mês mais ou menos, e eu comecei a trabalhar na obra aqui, na igreja. E dia 28 de julho eu tinha que trabalhar aqui, na portaria. E antes disso, chegou 2 homens na porta da minha casa. E eu falei, fui lá atender, até pensei que era o dono da casa onde eu moro, né? Ele disse, até veio conversar comigo. O cara simplesmente falou, eu sou um oficial de justiça. Eu vim buscar o carro da senhora. Falei, sangue de Jesus tem poder. Eu, Jesus, o senhor está me dando um carro. Agora o senhor veio e toma o meu carro, eu não estou entendendo nada. E eu fiquei, gente, parece que eu não tinha nem ação. Mas na hora, eu falei, olha Satanás, para você eu não choro. Eu não vou derramar uma lágrima dos meus olhos para você. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. E eu abri o portão, tirei tudo de dentro do carro, aquilo uma dor horrorosa no meu coração, por causa do carro. E eu tirei tudo dali. E o oficial de justiça olhou para mim e falou assim, não preocupa não. Esse carro, acho que nem era para a senhora, porque esse carro é tão caro pelo ano dele. E eu falava assim, mas é o carro que eu tenho para ir para a igreja. Gente, eu não pensava em outro lugar, para passear, esses trem não, porque se eu falar, eu queria ali, meus parentes traziam. Mas quando eu falo, eu quero ir para a igreja, você não acha ninguém para te trazer. Né? Então, eu só colocava, Senhor, eu quero ir para a igreja, eu preciso ir para a igreja. E eu comecei a orar nesse sentido da igreja, porque eu falei, eu não quero outra igreja, eu quero ir lá, porque o Senhor me levou para lá, eu quero ficar lá, é longe. Os ônibus que passam aqui, é tudo longe da minha casa. Aí eu tenho uma pessoa que mora perto da minha casa, que congregava aqui, de repente ela saiu, eu falei, não, agora que eu não tenho carona mesmo. Aí eu fiquei falando com o Senhor e orando, e falei, Senhor, dia 28 eu tenho que trabalhar.
Dia 28 quer estar lá na igreja. E nisso, quando foi dia 25, minha filha, mas meu genro pergunta se eu estava em casa. Eu falei, lógico, estou trabalhando, para ver se eu compro um carro. Eu falei para ela assim, estou trabalhando para ver se eu compro um carro, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que trabalhar na igreja. Ela falou, não, a gente vai passar só para dar um abraço. Quando eles me chamaram lá fora, irmãos, meu genro e minha filha me deu um carro. 5 anos mais novo do que o que eu tinha. Estou emocionada porque nessa hora eu chorei demais. Mas eu chorei para Deus, como eu falei que eu ia chorar. Eu não chorei para o capeta que levou meu carro, mas eu chorei para Deus que me deu um mais novo do que o que eu tinha. E meu genro ainda falou assim, dona Marta, está aqui o tanque cheio, só ir para a igreja. Ele só no primeiro tanque, só não vai nem preocupar com o dinheiro da gasolina, porque está ali, o tanque cheio. E esse aqui, não tem diabo nenhum que toma da senhora. Porque esse aqui é Deus que proveu da senhora para me dar esse carro. Isso aqui é providência de Deus. Ele falou, está tudo pago, IPVA pago, só a transferência, que tal dia a senhora vai no Detran para pegar a transferência. E hoje, irmãos, eu estou com o meu carro, quero até ver pastora Ori, pastora na chave, porque todos os carros meus foram orados, foram ungidos. Aí eu encontrei uma missionária, amiga minha, me ligou no dia, eu estava muito triste. Ela falou assim, mamãe, Marta, não fica triste, porque você estava tão pegada nesse carro, que o único jeito que Deus fez foi mandar o oficial de justiça carregar esse trem. Porque você quer te dar o melhor, você não queria receber. Aí eu falei, não, então tá. E eu fiquei, irmãos, eu fiquei 15 dias sem vir na igreja, mas eu fiquei 15 dias orando, porque no dia do trabalho eu estava aqui na porta. No dia 28 eu estava com o carro e pude vir trabalhar. Então isso é para a honra e glória do Senhor. Esse carro não é meu, continua não sendo meu, continua sendo dele. Porque todas as vezes que a pessoa que precisar, eu estou prontinha para servir. Porque Deus já fez muito. Deus já pôs gasolina no meu carro, Deus já fez coisa demais na minha vida. Então eu não posso nem falar que eu não trabalho para Deus, e muito menos que esse carro é meu. Esse carro ainda continua sendo dele. Eu agradeço a Deus pelo meu Deus. Testemunhou do Celta dela, ó pastora, não sei nem se é pecado, mas eu vou falar. Eu ainda pensei assim, mas a pastora paga um preço alto, né? Ela merece ganhar um carro, ela é melhor do que o Celta, porque eles pagam um preço muito alto. Aí quando Deus deu o meu, eu falei assim, Deus dá também para os pequenininhos, né? Porque dá para os que não pagam tão alto como você, cuidar, né? Mas eu entendo o seguinte, gente, é ser fiel. Sabe, ser fiel e obedecer, porque o que eu aprendi nessa igreja é obedecer a Deus. E eu tenho feito de tudo, eu sei que eu vou fazer muito mais para ser obediente aqui em todas as coisas que precisa ser.